Olá, exploradores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito caro, muito importante e fundamental para todos nós que amamos os livros, a leitura e a literatura. Vamos falar de livro. Pois é, eu não quero tratar aqui de um único livro específico, ou de alguns livros, ou de algum livro qualquer definido anteriormente. Eu quero falar com vocês a respeito de livro. O livro enquanto uma ideia, um conceito, um recurso e um produto. É isso que eu estou buscando aqui refletir com vocês no nosso canal Explora Mundo. Nós que somos exploradores da leitura, dos livros, da literatura, das outras artes e da cultura. Você já parou para pensar o que exatamente é um livro? Aí eu peço que você reflita. Eu vou dar um tempinho no relógio para isso. Então, conceitualmente, um livro seria um monte de páginas encadernadas, né, juntas, encadernadas, que normalmente é definida a partir de 50 páginas. Menos que 50 seria chamado folheto e não livro. Mas o próprio conceito de livro foi evoluindo ao longo da evolução das sociedades e das culturas. E hoje o livro ganha algumas outras roupagens que são muito diferentes e vão muito além do que essa ideia de um amontoado de páginas juntas encadernadas, não é? De qualquer forma, o livro é uma das manifestações e produções mais antigas da humanidade e uma das formas mais importantes de se transmitir conhecimento e produzir aprendizagem. E por isso que é algo tão fundamental e importante ao longo da história das humanidades, e mesmo que a gente possa dizer hoje as pessoas não lerem, hoje ninguém lê, o livro continua tendo uma importância fundamental na civilização atual, até porque nem é tão verdadeiro assim essa afirmativa de que hoje ninguém lê. A diversidade de livros é impressionante. Eles podem abranger a todas as áreas do conhecimento, sejam eles técnicos ou não, científicos ou não, ficção ou não ficção, ou seja, não há limites para a produção de conhecimento, de informação e transmissão da palavra escrita. E aí eu estou ressaltando a palavra escrita porque, na verdade, hoje o conceito de livro não se restringe mais à ideia somente de uma palavra ou das palavras escritas, mas de outras formas de manifestação das palavras e até de outras formas de manifestação sequer não verbais. Mas vamos seguindo adiante. De qualquer maneira, o interessante aqui é notar que o livro, apesar dos pesares e apesar de toda evolução tecnológica, não perde, nunca perdeu e nem perderá a sua importância. E nós vamos saber por quê. E nesta altura dos acontecimentos, a gente já pode perceber por que os livros são tão importantes. Porque, na verdade, além de um processo de transmissão de informações de conhecimentos, ele é um recurso fundamental para os processos de aprendizagem e registro e armazenagem de tudo isso ao longo da nossa vida e numa perspectiva histórica. E a partir daí, não dá mais para se duvidar o quão importante o livro é para a nossa sociedade, história, cultura, conhecimento, arte e tudo mais que cerca a vida e a produção humana. Assim, da próxima vez que você tiver uns livros em suas mãos, você vai lembrar sempre que ele é fruto de uma jornada extensa, humana, histórica e que envolveu muitos sentimentos, muitos pensamentos, muitas mãos na produção daquele singelo volume que agora está diante dos seus olhos e com o qual você vai se deleitar de conhecimentos, de beleza ou de imaginação. E já que falamos em livro, não dá para não falar de um outro conceito e de um outro tema igualmente instigante, que é a leitura, porque uma coisa não se dissocia da outra. Mas, mais uma vez, eu proponho para vocês uma reflexão. O que é
a leitura para você e qual a importância que ela tem, teve ou ainda terá no seu desenvolvimento enquanto ser humano e para o seu desenvolvimento intelectual. Enquanto você pensa aí, a gente vai tomar um café. A leitura, na verdade, é um ato de interpretar e decodificar mensagens que são expressas em forma da palavra escrita. Ou seja, um texto escrito vai sempre nos remeter à ideia de uma leitura. E a leitura, como um processo interpretativo, é algo absolutamente individual, pessoal e intransferível. E por isso a gente diz que o mesmo texto escrito permite inúmeras leituras, porque quem lê é que dá o significado, a interpretação, aquilo que está sendo lido. E pode tanto se manter próximo da intencionalidade daquele que escreveu, como pode ir se distanciando da intenção do autor do texto. Veja só que maravilha que é a leitura, porque ela pega um dado supostamente objetivo, definido, demarcado e delimitado, mas vai muito além dele, a ponto de que a gente pode pegar um mesmo texto escrito e falar, conversar sobre ele, e vamos notar que nós temos exatamente leituras muito próprias, muito particulares, muito diversas um do outro. Isso é sensacional, não é? Já deu para a gente perceber, né? A grande importância que a leitura tem às nossas vidas, porque, na verdade, ela é uma forma da gente trazer o mundo para perto de nós, na medida em que a gente traz com isso um mundo de significados que a gente consegue atribuir para as coisas que são dadas aí como uma realidade, que no caso nós estamos falando do quê? Do texto escrito. Ela nos permite mapear as realidades das leituras que a gente faz. Ela nos permite interpretar o mundo a partir de textos que foram escritos sobre o mundo, sobre a vida, sobre um fato histórico, sobre um determinado acontecimento. Acaba ganhando a leitura uma importância que é muito maior do que a do próprio livro, porque ela é exatamente aquilo que dá destinação e utilidade pessoal, social, universal, às vezes, para uma determinada realidade concreta e objetiva. E é a forma que nós utilizamos para aprender sobre o mundo, sobre a vida, sobre as pessoas e sobre nós mesmos. E nessa altura, você pode perceber que não existe uma pessoa que viva sem leitura, mesmo aquelas que dizem: "Ah, eu não leio. Ah, eu não gosto de ler." Não é verdade que isso seja real e vocês vão descobrir ao longo desse vídeo por quê. A leitura, ela é uma habilidade fundamental de todos os seres humanos e ela se inicia no processo de alfabetização, que pode ter se dado com características, com qualidades bastante diferentes de um para o outro e que vai nos fazer ter maior habilidade ou menor habilidade desenvolvida em relação a isso. Mas, sabendo que toda habilidade pode ser desenvolvida, a gente entende que se há um reconhecimento em algum determinado ponto da vida de que a gente não tem a habilidade de leitura muito bem desenvolvida, a gente pode ir atrás e buscar formas de desenvolver isso. O importante é entender a leitura como algo que pode ser aprendido, pode ser ensinado, pode ser desenvolvido, pode ser aprimorado. E ela tem uma importância porque é uma das formas quase que centrais de aquisição de conhecimento e de aprendizado. Não que não existam outros que sejam importantes, mas principalmente pensando no nosso sistema de ensino, no nosso sistema escolar, a leitura é o centro de tudo. E a gente, quando tem essa habilidade bem desenvolvida,
progride, avança, se desenvolve mais facilmente do desenvolvimento de outras habilidades. E quando a gente tem menos, a gente vai precisar suar, transpirar mais para aprender certas coisas, porque a gente vai ter que achar outras formas de aprendizagem que não seja leitura, ou porque mesmo não podendo prescindir da leitura, se a gente não é muito hábil, a gente vai ter que fazer muito mais esforço para que os resultados da aprendizagem venham. Então, não ser um bom leitor ou não ter uma boa habilidade de leitura desenvolvida não é uma vantagem para ninguém. Então, cabe a você escolher ser um bom leitor ou não. Mas já de cara eu digo, todos nós somos leitores em algum nível. Bom ou não é uma outra coisa. E assim nós chegamos aonde aqui o canal Explora Mundo e eu queríamos chegar, que é na questão da evolução do conceito e da ideia de livro e de leitura. Como toda a sociedade evolui, toda a cultura se desenvolve, não ia ficar para trás exatamente aquilo que é a base de tudo isso, o livro e a leitura. E nós temos hoje muitas formas de livros que passaram a existir, quer a gente goste ou não. É lógico que cada um de vocês, leitores, que estão aqui assistindo a este vídeo do canal Explora Mundo, podem definir preferências em relação ao tipo de livro que você prefere. E ao tipo de livro que eu estou dizendo é se você prefere ainda o livro tradicional, se você prefere o e-book, se você se entende melhor com audiobooks ou até com videobooks. E hoje você tem inclusive livros digitais, e-book, audiobook, videobook, que são interativos, em que você, enquanto lê, consegue ao mesmo tempo ir realizando atividades ou até interferindo na escrita, jogando para a escrita de volta a sua leitura. Veja só como tudo isso é interessante. Eu, como pessoa exploradora do mundo, como curioso do conhecimento, da literatura, da cultura e das artes, não me restrinjo, embora pela minha faixa etária fosse dado a esperar, a ideia e ao apego de que eu só leio o livro, tradicionalmente concebido como um volume físico de páginas em que o veículo de condensação, das informações é o papel. Muito pelo contrário, eu lido muito bem com e-books, uso leitores digitais de livros, uso celular, uso tablet, uso computador para fazer leituras, ouço audiobooks e também videobooks, porque na verdade a grande busca minha, e que deve ser de todo leitor, é pelo conteúdo em si. A forma como ele está sendo ofertado e como ele está disponível para nós vai se tornando cada vez mais flexível, mais fluida, menos materializada e mais efêmera, virtual, mas de qualquer forma vai expandindo a nossa possibilidade de acesso. E a leitura passa a ser algo que vai além da palavra impressa, mas da palavra emanada através de ondas de luz, de ondas sonoras, de estímulos visuais. Então, a leitura que antes só requeria dos olhos enquanto instrumento para que ela acontecesse, hoje pode ganhar a somatória e o apoio do ouvido, ganhar a somatória e o apoio das imagens. Veja que riqueza de coisas. Então, ficar apegado a de que livro é só aquilo que a gente conheceu lá no início do nosso processo de formação enquanto leitor, é se restringir muito. E aí nós deixamos de ser um explorador do mundo. Então, por isso que eu venho dizendo que todos nós somos leitores, porque a leitura não se restringe aos livros. Então você pode ser leitor sem nunca sequer ter tocado ou olhado ou verdadeiramente usado seus olhos para ler um livro físico, impresso, em que você vai lá e folheia as páginas. É lógico que se você nunca fez isso, você está perdendo uma experiência que é fundamental e é maravilhosa, mas isso não te rouba a possibilidade de ser leitor. Não ter pego nunca um livro na vida, não mais te joga na categoria de não leitor. Porque se você está a todo momento na internet trocando informações com pessoas, informações
escritas. Informações que unem a escrita com o visual, que unem a escrita, o visual e a audição. Você é um leitor, porque todas elas são baseadas na comunicação, na linguagem e na palavra. E todos que leem as palavras, sejam elas ofertadas de qual forma seja, escrita, auditiva, visual, elas são palavras. E se você as interpreta, então você é verdadeiramente um leitor. A leitura significa interpretação. E interpretar é dar significado pessoal, individual, àquilo que você lê. Esses significados individuais, eles têm uma base cultural, social, estética, artística, que vai nos nortear e que foi adquirida ao longo da nossa própria história de vida. E agora, vocês, exploradores, o que têm a me dizer sobre o que é livro e o que é leitura? Se você é ou não um leitor. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre tudo isso. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se é a primeira vez que você está aqui, assine o canal e principalmente compartilhe este vídeo com pessoas que você acha que vão se interessar, porque são leitoras na real, mesmo achando que não são. Muito obrigado.